rapaziada! Vamos que vamos chegando com o vídeo de domingo no ar. A gente não é acostumado a colocar vídeo no ar domingo. Mas se você é novo, tá chegando aqui e não me conhece, eu sou o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder a nossa notificação, tchê. Assista até o final do vídeo. Se você gostar, deixa seu like, seu joinha, compartilhe com os amigos e não deixe de comentar no final do vídeo. Mas se você é novo aqui e não conhece o que é o canal Contos e Relatos, aqui você envia sua história nesse contato que eu estou deixando aqui embaixo. Aqui você envia pelo WhatsApp ou por e-mail. Você envia para a gente contar a sua história, o que você passou. Mas sem mais delongas, hoje nós vamos contar o relato de Luciano, que estava atrasado, pessoal. Mandamos ontem do Luan e hoje do Luciano. Algo bem aterrorizante. Um rapaz que na sua juventude gostava de ir para outros lugares, outros estados. Ele e o amigo dele vão passar algo muito sinistro. Cá pra nós. O que você faria vendo uma coisa que você nunca viu no meio do mar, do nada? Então fique agora com esse relato desse rapaz. Contos e Relatos no ar! Boa noite a todos. Me chamo Luciano de Oliveira, mais conhecido como Oliveira. Ficou como apelido, pois Oliveira era meu nome de guerra de quando eu servi o quartel, e ficou aquele apelido até os dias de hoje. Vou contar uma história que eu passei, algo que até hoje eu jamais esqueci. Nas minhas andanças, nas minhas pernadas, acampamentos, visitando outras cidades e outros estados. Moro atualmente em São Paulo e sempre gostei de viajar por outros estados e conhecer. Nessa época eu era solteiro, estava livre e desimpedido. Então, de volta e meia aos finais de ano, quando eu pegava minhas férias, eu ia viajar. E um dos locais que mais me chamava a atenção era a Amazônia. Eu queria conhecer algumas cidades da Amazônia, aquelas cidadezinhas do interior e as suas culturas. E na cidade que me chamou a atenção, Careiro. Cidade Careiro é uma pequena cidade, ali é a região metropolitana de Manaus, que significava Careiro, caminho do índio. O local ainda onde tinha muita mata virgem, barcas, canoas, aonde muitos turistas passeavam, tiravam fotos, iam para conhecer aqueles lugares aonde tinha índios, tribos. Um lugar espetacular, mas também um lugar ao extremo. Eu queria conhecer o mais distante. E foi numa destas andanças que eu me deparei com algo estarrecedor. Mas eu não fui sozinho, eu tinha um amigo chamado José, e este amigo eu conheci no meu trabalho, aonde trabalho atualmente. E este rapaz, o José, ele era parceiro, também era solteiro, e gostava dessas feições. Não era uma pessoa snob que escolhia um lugar para ficar 5 estrelas. Nós gostávamos de ir para aqueles lugares mais remotos, onde havia mistérios, lendas, culturas indígenas, enfim, coisas que nós pudéssemos especular. Era um hobby que eu gostava. Gostava muito de fazer isso. Já fui para muitos lugares, mas a Amazônia me chamava a atenção. Então nós marcamos para janeiro, no verãozão. Combinei com o José para que fôssemos viajar. E nós fomos para essa cidade, Careiro. E lá nós estamos ficando em algumas pousadas, locais que ficavam justamente para turistas que iam conhecer. Então nunca me esqueço que nós paramos numa pequena pousada. Uma pousada muito simples, mas bem aconchegada. Fomos bem recebidos por seu Maldonado e Dona Zilá, que eram proprietários daquele lugar espetacular
tinha muito campo e era lindo que dava à beira do rio. E tinha um dos rapazes que trabalhava, um jovem índio. Tinha seus 27 anos, o Cauê. Este rapaz, nós fizemos muita amizade com ele. Certa noite nós estávamos jantando ali, entre nós e alguns outros pessoas que estavam ali, turistas, pessoas da volta mesmo, pois aquele lugar não recebia só turistas, mas inclusive pessoas que passavam ali, pegavam uma barca e iam para uma outra cidade, se fazia barco também. Mas nós notamos que aquele rapaz, Cauê, o índio, ele ia em direção ao rio. E eu fui atrás, José ficou ali conversando com Dona Zilá, e eu fui atrás. Eu fui chamar aquele rapaz, Cauê. Mas aquele rapaz, ele olhava para trás e logo se dirigiu para aquela barca, uma pequena canoa, feita de árvore, de madeira de árvore mesmo ali, esculpido à mão. Entrou rapidamente com aquele barca e entrou para dentro do rio e sumiu na escuridão das águas. Eu disse, o que esse rapaz vai fazer essa hora? Já era quase umas 9 horas da noite. Então logo retornei e voltei a conversar com eles. Ficamos ali e logo fomos deitar. No outro dia, saímos para conhecer toda aquela redondeza, conhecer os lugares. Já notei que nós já estávamos ali já uns 3, 4 dias. Passou rápido. Mas eu notei que sempre aquele horário, aquele índio, aquele rapaz, ele ia para a beira do rio e sumia. Então, curiosamente, eu cheguei até o seu Maldonado e perguntei o que aquele rapaz fazia sempre naquele horário que pegava o barco e ia para as águas. Mas aquele senhor, sempre quando eu perguntava isso, ele saía, dava uma desculpa e não me respondia. Então logo eu vi que eles não queriam puxar esse assunto. Então ali eu me calei, mas comentei com José, pois estava estranho. Todo dia, quando nós iríamos jantar, eu via aquele rapaz indo, sendo que ele morava naquele lugar. E eles tinham contado a história um pouco deste rapaz, aonde que o pai e a mãe tinham morrido na selva. Mas até hoje ninguém sabia o que tinha acontecido realmente. Então eu matutando ali com José, eu queria descobrir ou saber aonde que aquele rapaz ia. Então nisto, eu fiquei observando mais alguns dias e mantemos a nossa estadia por mais 2 semanas. Deixei pago. Fiquei curioso, e José também. Passou mais uns 2 dias, nós estávamos ali jantando. O tempo estava estrelado. Aquele rapaz, ele olha para os lados, naquele mesmo horário. Então ele se levanta, cuidadosamente, olhando para os lados. Parece que sempre estava desconfiado de alguma coisa. Se levantou e logo foi em direção à beira do rio, aonde ia escurecendo, não tinha lâmpadas na beira. Então esperamos que ele logo fosse e nos levantamos. Cuidamos para ver se alguém estava olhando, como todos estavam entretidos, fomos atrás. Ali na beira, na margem do rio, tinha muitos barcos e canoas. Todas ficavam ali amarradas ali com uma corda para que a correnteza das águas não levasse. Então, agachado, nós pegamos e amarramos uma das barcas, daquelas canoas, e de longe avistávamos Cauê, ele indo, entrando e se afastando daquelas margens. Entramos lentamente e fomos remando. Demos espaço para que ele não notasse que estava sendo seguido ou que fosse alguém atrás dele. Deixamos uma boa distância. Passou uns 20 minutos quando notamos que ele começou a sair para a beirada de uma pequena ilha, onde não se enxergava uma lâmpada, uma luz, iluminação, nem de vela e nem de nada. Então, ali não morava ninguém, mas passava pessoas. Provavelmente, ele encostou naquela margem
E ali ele encostou a barca dele, amarrando com uma corda. Mas o que nós vimos, ficamos com uma pulga atrás da orelha. Ele desceu com um saco, com alguma coisa que se batia dentro daquele saco, e não era muito pequena. Então José disse: o que aquele rapaz está levando? Parecia um bicho ou alguma coisa dentro do saco que esperneava ali dentro. Então nós fomos encostando um pouco antes dele. Baixamos a barca lentamente e fomos indo lentamente pela beira, aonde batia muita sombra das árvores. E ele pegou aquele saco, ele foi arrastando e foi entrando para dentro da mata. Nós lentamente fomos seguindo, sem chamar atenção, mas subia um arrepio nas costas da gente. O que um homem, naquele horário, levaria dentro de um saco que se mexia? Parecia que ia largar alguma coisa no meio da mata. Então nós fomos entrando, e de longe nós fomos vendo, ele entrava pela meio da mata, não era uma mata fechada, a luz das estrelas, da lua batia, dava para ver claramente. E aquele rapaz foi entrando, e nós agachados atrás, conforme ele ia, nós íamos seguindo, até que daqui um pouquinho ele chegou numa pequena clareira. E o que nós vimos aquele rapaz fazer foi algo que nos deixou de cabelo em pé. Ele tirou um leitão daquele saco, aquele bicho gritava. Não fazia muito barulho, pois as patas, o que deu para ver de longe, que as patas daquele bicho estavam amarradas e o focinho da boca, o bicho não conseguia abrir. Ele dava o grunhido que saía, mas não dava alto, porque o bicho não conseguia abrir a boca para gritar, que geralmente o porco faz, o leitão faz uma gritaria. E aquele índio, ele tinha um toco de uma árvore cortada, ele amarrou o bicho ali, de uma tal maneira que o bicho não conseguia nem se mover, e nós vimos a dor daquele animal agonizando, que parecia já sabia que iria acontecer com ele. Então logo, nós parecemos que escutávamos ele falar alguma coisa muito louca, muito estranha e sinistra. Eu olhei para José e disse: o que esse rapaz está fazendo? Que coisa é essa? Mas nós nunca imaginaríamos o que nós iríamos ver em alguns instantes. Quando nós vimos, aquele rapaz, ele deu uma paulada na cabeça daquele porco, deixando o bicho molenga. Meio desacordado, o bicho ainda se mexia, movia um pouco ali as patas, ali, o corpo. Nós ficamos estarrecidos vendo aquilo. Então aquele rapaz falava algumas coisas que não entendia. Não sei se era a língua deles, de índio, sei lá o que era. Mas aquele barulho que eu nunca vou me esquecer. Algo começou a sair de dentro da mata. Algo fazia um barulho demoníaco. Algo se aproximava daquele índio. Aquele rapaz, ele estava se afastando daquele porco. Ele falava uma língua que nós não entendíamos e começou a se afastar daquele bicho. Quando ele se afastou uns 15 metros, o que nós vimos a uns 5 metros daquele porco que estava agonizando era algo totalmente demoníaco. Algo que eu nunca vi, eu nunca vou esquecer. José, ele ficou pálido e o coração dele, que parecia que tinha parado de bater, ele estava gelado, pois naquele instante eu botei a mão no braço dele para que ele não fizesse barulho. Ele estava gelado. Ele estava totalmente gelado. E o meu coração, a minha pressão subiu. Foi lá em cima. E aquilo que eu via era algo inacreditável. Como que eu pudesse imaginar que estaria acontecendo aquilo? Aquele índio estava alimentando alguma coisa no mato. Ele levava uma oferenda ou alimentava alguma coisa. Vendo aquilo, José falou: vamos embora daqui. Não vamos ficar nesse lugar antes que nos vejam.
mas era uma criatura totalmente sinistra. A forma daquele bicho era grande e totalmente horrível. Uma forma diabólica, um demônio da mata, uma fera. Aquele bicho andava em 4 patas. Era enorme, um pelo vermelhado nas costas, ouriçado. A face daquele bicho era enrugada e babava, com grandes dentes. As patas eram grandes unhas, ou podemos dizer que garras. Para quem sabe, o tamanho de garras de um bicho preguiça é enorme, mas aquele bicho era grande e chegava a arrastar no chão. Uma coisa diabólica, totalmente fora do normal. Estávamos ali em pânico e, quase tendo um infarto. Aquela criatura chegou lentamente perto daquele porco. E aquela cena que viríamos jamais sairia da nossa memória. Aquela criatura desferiu um golpe, rasgando as entranhas daquele porco, que naquele momento esvairava em sangue. Uma coisa terrível. Ali naquele momento começamos a retroceder, e o mais impressionante, que aquele índio, a 15, 20 metros de distância, observava o que aquela coisa, aquela fera, aquela criatura, aquela mata fazia. Saímos dali, agachados de costa. Quando chegamos à beirada das margens, saímos correndo até o barco, aonde entramos e remamos. Remamos como nunca, até a volta daquela velha pousada. Chegando no lugar, estávamos mais molhados do que seco. Parece que tínhamos tomado um banho naquele rio, pois chegamos tropeçando na beira daquela margem. Foi coisa horrível. Chegando no local, estava seu Maldonado. Nos vendo daquela maneira, perguntou se tinham visto alguma coisa. Então logo José desconversou, dizendo que não, que tínhamos levado um susto na beira do rio, estavam caminhando. Então desconversamos e se trancamos no quarto, nem tomamos banho naquela noite. No outro dia pela manhã, arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Apenas nos despedimos de Dona Zilá, não tínhamos visto o seu Maldonado e nem o tal índio. Ela perguntou, mas e os dias que já estavam pagos, que estavam adiantados? Disse para eles não ter problema, que tinha surgido um imprevisto. E agradecemos muito por tudo. Saímos dali às pressas, bem cedo no outro dia. E onde não voltamos nunca mais. Foi uma experiência realmente sinistra e diabólica. Não sei que criatura era aquela. Não posso afirmar que bicho era aquilo. Mas que era algo demoníaco e devastador. Uma criatura sobrenatural. Inexplicável. Mas nós sabíamos de uma coisa. Aquele índio, ele alimentava alguma coisa naquela mata. Mas o que seria? O que poderia ser? Um ritual? Um ritual antigo? Existem muitos segredos que muitos desconhecem, que nós não sabemos e nem sonhamos o que acontece, pois o Brasil é muito extenso. Há muitos mistérios ocultados da população. E a pergunta é, que criatura era aquela? Que mistério se escondia naquele lugar? E esse foi o nosso relato, meu e de José, do que nós passamos naquele lugar, aonde se escondia um segredo. Boa noite.